Graça e paz, eu sou o pastor Edmar Ribeiro. As dores do abandono é o nosso tema. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68, versículo 6. O texto bíblico de 2 Timóteo 4, 9 a 18 diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tito a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrara de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Hoje trataremos dos efeitos que o abandono ocasiona na vida da pessoa. Não é novidade que é justamente nos momentos de angústia e aflição que o ser humano se sente esquecido por todos, inclusive pelos mais chegados. Todavia, consola-nos saber que Deus nunca abandona os seus filhos. Ele não os esquece. O Pai Celestial conhece cada um de nós pelo nome. Quando o Senhor subiu ao céu, não nos deixou órfãos, enviou-nos o Espírito Santo para consolar-nos e guiar-nos em todas as coisas. O abandono familiar na doença. Ninguém está imune às doenças, mesmo aqueles que professam servir a Deus. Por isso, ao enfermar, todos precisamos de ajuda e auxílio especializados. Infelizmente, há famílias que, nesses momentos, não suportam o estresse, acabam abandonando o doente à própria sorte. Principalmente em se tratando de casos crônicos. Os que agem desta maneira demonstram não possuir ainda o genuíno amor cristão. A pessoa enferma necessita do apoio, do carinho e da dedicação de seus familiares para vencer e suportar a enfermidade. Há casais que se divorciam quando um dos cônjuges adoece. Deus não aprova tal atitude. Abandono nos vícios. Geralmente, é na fase da adolescência que se conhece e começa a consumir o fumo, o álcool e até drogas ilícitas. Muitos entram no submundo das drogas por carência afetiva, curiosidade ou para ser aceito por um determinado grupo social. A pessoa viciada perde a noção do certo e do errado. E para satisfazer o vício, é capaz de roubar e até matar. Alguns cometem suicídio porque sentem sozinhos e abandonados por amigos e familiares. Lidar com vícios não é tarefa fácil, mas é nesta hora que a família precisa fazer-se presente e estar unida para ajudá-lo a livrar-se das drogas. A terceira idade, também chamada de melhor idade,
é composta por aqueles que passaram dos 60 anos. Em nossa sociedade, os idosos não são prezados e algumas famílias chegam até a desampará-los. Muitos são colocados em casas de repouso ou asilos e lá permanecem sem assistência alguma. As Escrituras relatam que os mais velhos devem ser respeitados e ouvidos pelos mais novos. O mandamento do Senhor de honrar o pai e a mãe continua válido para os dias atuais. Certo é que, no desemprego, a situação financeira complica-se e o padrão de vida sofre drástica queda. Neste momento é que conhecemos de fato nossos verdadeiros amigos. Até os familiares desaparecem, pois temem emprestar-nos dinheiro e ouvir as lamúrias. O Senhor Deus, porém, não deixa seus filhos ao desamparo. Ele envia o recurso necessário. A amizade sincera. Sonhamos com amizade sincera, parecida com a de Davi e Jonatas, e com a de Ruth e Noemi. Uma amizade desinteressada e verdadeiramente cristã. No momento da dor, Noemi encontrou em Ruth um forte esteio e Davi descobriu em Jonas um verdadeiro e leal protetor. Infelizmente, muitas pessoas são traídas por aqueles que pareciam grandes amigos. Até mesmo o apóstolo Paulo sentiu a dor do abandono. Ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. O Senhor, porém, assistiu e fortaleceu o apóstolo. A palavra de Deus adverte-nos a não abandonar o amigo. Sejamos, pois, fiéis, leais e amorosos. A igreja deve ser o local onde o abandonado e solitário deveria encontrar amigos e irmãos sinceros. Infelizmente, não é a regra geral. Há igrejas que se esquecem de seus membros e congregados, não os visitam, não oram por eles e nem lhes trata as feridas. O Senhor Jesus, porém, interessa-se por cada uma de suas ovelhas em particular. É chegada a hora de olharmos com mais carinho pelos que necessitam de nossos cuidados. Olhemos também pelos missionários, que muitas vezes, abandonados, experimentam privações de toda sorte. Somos um corpo e, como tal, devemos cuidar e zelar uns pelos outros para que a Igreja de Cristo desfrute perfeita saúde. O Deus que não abandona na angústia. Elias muito se angustiou por causa das perseguições que lhe movia Jezabel. Temendo por sua vida, o profeta fugiu para o deserto e ali desejou profundamente a morte. Após caminhar 40 dias e 40 noites, até Horebe, escondeu-se numa caverna. Ele muito se entristeceu porque achava ser o único crente em todo Israel. O Senhor, porém, animou-o, revelando-lhe que reservara 7.000 servos fiéis em todo aquele reino, semelhantes a ele. Quantas pessoas não se sentem exatamente assim? O Senhor não desampara nas horas de aflição, sempre faz-se presente. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Será que podemos ter o mesmo privilégio? Jesus chamou seus discípulos de amigos, quando o esperado era que os tratasse como servos. Ele é o amigo fiel, não nos abandona na hora difícil. Na tempestade, livrou os discípulos do naufrágio iminente. Ele multiplicou pães e peixes e ressuscitou seu amigo Lázaro. Ao morrer em nosso lugar,
Jesus ofereceu a maior prova de amor e lealdade que um amigo pode dar. O amigo verdadeiro morreu na cruz do Calvário para que hoje tivéssemos direito à vida eterna. Para você ter esse amigo fiel ao seu lado, basta aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Dias antes de sua morte, Jesus assegurou aos seus discípulos que não os deixaria só, pois haveria de enviar o Consolador. Ele não abandona a sua igreja. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, guiando-nos em todas as coisas. O Senhor cumpriu a sua palavra. Quando o sentimento de abandono e solidão nos sobrevier, busquemos a Deus em oração e assim sentiremos a doce e confortável presença do Espírito Santo. Conclusão: ainda que a família e os amigos venham nos abandonar, Deus sempre nos acolherá. Ele está ao nosso lado. O seu Espírito orienta-nos em todas as provações. Portanto, recorramos a Ele em nossas necessidades. Por outro lado, não nos esqueçamos de socorrer os que se acham em lutas e tribulações. É o que nos recomenda a lei do amor, que nos entregou o Senhor Jesus. O seu mandamento é claro: amai-vos uns aos outros. Este foi o vídeo da semana. Se inscreva no canal, compartilhe, curta e siga-nos nas redes sociais. Deus te abençoe.